pessoal, mais uma vez boa tarde. Estamos agora dando continuidade ao Frotas Conectadas, nesse painel número 5, sobre soluções em telemetria, resultados de todos os tipos de frota. Vamos aí, vamos chamar o pessoal aqui, então, o Vladimir Carlos Piarimi, que é gerente da Mercedes-Benz, por favor. O Bruno Benedetti, que é da Randon Smart, negócios Randon Smart. Obrigado, Bruno. E o Duani Reis, da GoBrax. Duani está aí também. Beleza, pessoal. Pode se sentar, então. Vamos lá, o microfone está aí. Obrigado aí pela presença de vocês, mais uma vez. E vamos aí para a nossa rápida apresentação de cada um. Podemos começar aqui com o Bruno, que está do meu lado. Bruno, por favor. Pode ser comigo? Eu tenho um slidezinho para passar para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Como é que eu opero aqui o slide, Wagner? Tem um passador? Como é que é? No meio do palco? Está no meio do palco o passador. Será que é esse aqui? Você sabe quem... Perdão, eu não sabia que já ia começar o vídeo. Agora sim, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruno, sou do Randon Smart. É uma solução de telemetria que a Randon Implementos está lançando no mercado. Eu vou passar um videozinho aqui bem curto para vocês, de 1 minuto, mostrando de uma maneira bem sucinta o que é a proposta da nossa solução, qual que é a proposta da nossa solução, e depois, então, ao longo do nosso debate aqui, a gente vai poder falar um pouquinho mais, tá? Deixa eu ficar para cá. Vocês me perdoem que eu não sou muito bom com essas coisas aqui, tá? Você sabe, quem toca o negócio tem que se desdobrar. E para cuidar de uma frota inteira, então, aí você teria que ser muitos ao mesmo tempo. E quem disse que não dá? Randon Smart, toda a inteligência e tecnologia da Randon embarcada em cada implemento para você multiplicar o controle da sua frota. Você pode monitorar, gerenciar e controlar todas as funcionalidades de seus implementos, de onde estiver. Você multiplica o seu controle, multiplica a inteligência de dados disponíveis para a tomada de decisão, multiplica a gestão na manutenção preventiva. Porque multiplicar o controle é potencializar os resultados do seu negócio. Viu? Você pode ser muitos e de um jeito fácil. Randon Smart. Multiplique o controle da sua frota. Pessoal, então, o Randon Smart é o nosso sistema de telemetria e gestão da manutenção das carretas, tá? Quando eu falo telemetria e gestão da manutenção, é porque o pessoal tende a vincular a telemetria com rastreamento, né? Mas o rastreamento é uma funcionalidade da telemetria. E aí, quando eu falo que a nossa solução visa a manutenção do implemento, é porque nós vamos falar depois para vocês, mas nós vamos colocando vários sensores nas carretas para que vocês saibam quando que é a hora de trocar um pneu, quando que é a hora de trocar uma lona, quando tem um eixo para quebrar, quando vocês estão com uma temperatura inadequada da carga que vocês estão transportando, quando que alguma coisa está acontecendo diferente do que vocês previram para a operação, tá? E aí, então, para que a gente tenha uma noção, nós temos duas propostas aqui de trabalho, que uma é telemetria, então ela vai mensurar todos esses dados que eu falei, eu reforço, rastreamento é uma das funcionalidades, depois eu vou abordar um pouquinho mais, e o plano de manutenção, que a gente aqui chama de contrato de manutenção, é que a partir desses dados de telemetria que a gente consegue coletar, na medida que nós sabemos quando uma peça precisa ser trocada, quando uma carreta vai precisar parar, nós como fabricantes do implemento, podemos disponibilizar para vocês as nossas concessionárias, que são espalhadas... Acho que meu microfone está bom aí para todo mundo? Lá atrás? Sim? Tá bom. Nós podemos disponibilizar... Aqui? Nós podemos disponibilizar planos de manutenção onde
ao comprar um implemento randon, uma carreta randon, o frotista vai saber exatamente quanto ele vai gastar com manutenção e vai fazer as paradas na hora certa nos nossos concessionários autorizados, sempre utilizando as peças originais, e aí, logicamente, vai aumentar muito a vida útil da carreta, tá bom? Então, para poder exemplificar para vocês, o Randon Smart, ele traz todas as informações através de uma plataforma muito interativa, né? Uma plataforma e um aplicativo, de forma que nós temos mais de 50 telas que vão desde análise de condução do motorista, se teve curva brusca, frenagem brusca, aceleração, risco de tombamento, se um pneu furou, se tentou fazer um basculamento num local que poderia vir a tombar a carreta, né? E na nossa plataforma a gente configura diferentes níveis de acesso. Então, o gestor de frota, ele vai ter acesso a informações de toda a frota dele, por óbvio, mas o motorista vai poder receber alertas em tempo real da sua operação. Vou trazer um exemplo do pneu. Imagina que o motorista está andando e o pneu da carreta fura, né? É muito comum o motorista não perceber. E aí é muito comum o pneu par daquele eixo já estourar no efeito cascata, o eixo quebra, eu perco às vezes uma lanterna, um paralama, um cubo, uma roda. Então esse efeito cascata, simplesmente o alerta que a plataforma vai mandar indicando que furou o pneu, o motorista vai parar e vai perder só o pneu, não vai perder os outros componentes, tá? E aí toda a nossa plataforma ela é customizável, os alertas de uma velocidade que o frotista entende que é adequada, da pressão do pneu que ele entende que é adequada, do peso de carga que ele entende que é adequada, e essas notificações, como eu mencionei, podem ser enviadas direto para o motorista, o que elimina a necessidade de ter um gestor de frota só para fazer esse meio de campo. Como o nosso speech inicial é bem curto, pessoal, eu peço que vocês tentem ler o QR Code aqui, porque nesse QR Code nós temos vários vídeos, são 13 vídeos, tá? O vídeo mais longo tem 1 minuto e meio, para vocês terem ideia, tem vídeos de 50 segundos, que falam um pouquinho das funcionalidades que a gente tem no Randon Smart. Então ali vai falar o que é a balança embarcada, o que é o odômetro, o que é o checklist digital, várias funcionalidades que infelizmente eu não vou ter tempo de abordar aqui, né? Mas nós estamos com o stand lá no início também do pavilhão. Então, só para vocês terem ideia do que eu mencionei aqui, os vídeos, tá? E a nossa intenção, então, é ajudar o frotista a multiplicar o controle da frota. A gente entende que tudo está se digitalizando, mas que ainda a manutenção nas oficinas, nos frotistas, ainda tem muito papel, tem um controle muito moroso, e a nossa intenção com a plataforma é fazer com que isso fique muito mais simples e assertivo. Acho que eu cumpri o tempo dos meus primeiros 5 minutos aqui, Wagner. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aqui. Vou fazer uma alteração aqui na chamada. Eu vou chamar então o Duane Reis, ou aliás, o Vladimir, para falar como próximo, ok? Ele ia ser o último, mas deu uma alteração técnica aqui. Pessoal, botou. Estão me ouvindo? Só mudar a posição do microfone aqui. Bom, boa tarde para todos vocês. Eu sou o Vladimir Pierami, eu sou responsável pela implementação do Fleetbus, que é uma solução de telemática exclusiva para ônibus. Então, hoje, acho que eu sou o representante aqui do segmento de transporte de passageiros, né? É uma feira voltada normalmente para logística, voltada para frotas conectadas, e hoje a gente está representando aqui o segmento de passageiros. Falando um pouquinho da nossa solução, o porquê da gente ter trazido essa solução dedicada para o segmento de ônibus. Bom, vocês estão vendo aí, nos últimos 3 anos, o diesel praticamente teve um acréscimo de preço, aí, quase que dobrou o preço, né? Um tempo atrás o diesel custava 3, hoje está quase 6. Não está fácil a vida dos nossos frotistas de passageiros. Além disso, a gente tem uma seguinte situação. Nós estamos vivenciando, desde 2014, decréscimo no número de passageiros. Ora a gente perde passageiro para o aplicativo, ora perde passageiro para a crise econômica, ora a gente perde passageiro para a pandemia, ora para o home office, e os números não melhoram da maneira que o empresário gostaria, ou da maneira que o empresário precisa, né?
Além disso, a gente tem toda a situação econômica do país, né? O home office que veio para ficar e o passageiro não volta. Com isso, a tarifa não sobe, logo as margens dos frotistas elas ficam reduzidas. E por isso, toda a ferramenta de conectividade para conectar o frotista e a frota, ela é bem-vinda para ajudar no gerenciamento. O que o FleetBus faz de diferente? Nós temos diversas soluções no mercado, mas por que o FleetBus é diferente? Primeira coisa, sempre os frotistas nos pediram, poxa, Mercedes, vocês precisam abrir o CAN para nós, a gente precisa ter acesso. Bom, pessoal, o CAN está aí, o FleetBus traz para vocês acesso remoto ao CAN do veículo. Todos os sinais que estão no CAN podem estar disponível para vocês. Além de acessar o CAN, a gente tem todo o histórico desse CAN armazenado em nuvem. Isso vai se retratar depois em manutenção preditiva, redução do índice de falha, redução do tempo de parada. Imagina a possibilidade que isso traz para vocês, tendo acesso remoto ao veículo e tendo todo o histórico do CAN do veículo. Outra novidade que o FleetBus traz para vocês é a possibilidade do próprio frotista criar os seus eventos, modificar os eventos de fábricas, né? Nós temos sintomas de falha, temos códigos de falha, e os sintomas e eventos podem ser configurados pelos frotistas, assim como podem ser criados novos, sem precisar pedir para a gente. Lógico que se pedir para a gente vai ajudar a implementar, mas o frotista tem autonomia para mudar isso. Além disso, outra grande barreira de entrada, né, que as empresas de tecnologia e telemetria fazem com grande maestria, é trazer o sistema de comodato, né? Então, nós montadoras, via de regra, entregamos o hardware que conecta ao veículo num veículo 0 km. As empresas, né, como, por exemplo, a Gobrax, ela vai fazer o retrofit do veículo, né, com um módulo em comodato. Outras empresas vão fazer o mesmo. A gente está trazendo o mesmo modelo de negócio. Então, essa barreira para conectar um veículo, ampliar a quantidade de veículos conectados, não depende mais de ser um veículo novo. A gente está apto a fazer comodato de veículos seminovos. Euro 5 e Euro 6. Então, quando eu falo Euro 5 e Euro 6, eu quero dizer que a gente vai conectar veículos desde 2012 até agora, desde que isso faça sentido para as empresas. Eu não vou entrar em detalhes desse slide, né, mas a gente traz o que o segmento já conhece. Então, eventos e falhas geolocalizadas, a gente traz análise de performance de veículos, motoristas, toda a parte de cerca eletrônica e traz aí algumas inovações, né, alguns BIs integrados para que vocês possam extrair o melhor da frota de vocês. Tá bom? Não vou me estender aqui também, para a gente não estourar o tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vladimir. E para encerrar a parte dessas apresentações iniciais, vamos chamar o Doni Reis, da Gobrax. Por favor, Doni. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Frotas Conectadas por nos receber, como sempre nos recebe aqui, pela oportunidade, pelo espaço. E eu sou o Duane Reis, sou CEO da Gobrax. E a Gobrax, aqui nesse painel, representa as empresas que oferecem serviços de telemetria para veículos de grande porte, para caminhões, né? Em geral de longa distância. Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, para começar, a gente tem um sonho grande e quando a gente acorda de manhã cedo para ir trabalhar, a gente vai para a empresa para fazer isso aqui, né? Economizar 1 bilhão de litros de diesel até 2030. Em todo o nosso projeto, a gente tem uma série de outras funcionalidades que acabam sendo impactadas na nossa prestação de serviço. Mas o nosso principal objetivo é economizar diesel, né? Somos uma empresa que já tem 9 anos de mercado. O ano passado, a gente gerou algo em torno de 100 milhões de reais em economia de diesel para os nossos clientes. Hoje, a Gobrax já conta com mais de 1.000 transportadores clientes, entre eles a montadora DAF. Então, 100% dos veículos que saem com plano de manutenção da DAF, saem com nosso equipamento embarcado, nossa solução embarcada, né? E hoje a Gobrax já conta com mais de 100 colaboradores,
é uma empresa que tem 9 anos de existência, mas nos últimos 3 anos a gente conseguiu acertar o nosso Product Market Fit e crescer o nosso negócio de uma maneira mais veloz do que a gente crescia no início da nossa jornada. Falando um pouco de posicionamento, acho que o Bruno falou um ponto aqui importante, né? Quando a gente pensa em telemetria, a gente imagina a telemetria no rastreamento de veículos. Mas telemetria pode ser utilizada em vários segmentos de mercado, e com a evolução desse mercado, eu participo dele nos últimos 15 anos, as soluções elas começaram sendo muito genéricas e elas passaram a ser cada vez mais específicas, resolvendo uma dor específica. E a Gobrax fez da mesma forma. Então, olhando para o nosso mercado, né, que vai desde treinamento para o motorista até a geolocalização, a gente está falando que a Gobrax olha o treinamento, o incentivo às boas práticas. Então, quando você fala de uma torre de controle, você fala de alguém que está olhando e tentando verificar se tem algum erro acontecendo, e quando a gente incentiva o motorista, a gente faz com que ele seja o principal interessado em fazer da maneira certa. Então, eu vou explicar um pouco melhor sobre como a gente faz isso, e trabalhar na questão da mudança de comportamento. Então, a nossa tecnologia, por si só, ela não faz nada no veículo. Ela ajuda o gestor da frota e ajuda o condutor a ter uma condução mais adequada para aquela realidade. A economia vem por consequência disso. As empresas de meio de pagamento estão olhando a parte do abastecimento, do que diz respeito à remuneração variável, à gestão do abastecimento, ao controle das fraudes, né? Então, as empresas que têm meios de pagamento do setor olham muito para essa questão da fraude, é um problema sério nessa área, e também já com uma pegada mais importante voltado para a questão do ambiente, né? Então, como as empresas, de alguma maneira, dentro do meio de pagamento, conseguem diminuir a pegada de carbono da operação de transporte de cargas, tá? Já as empresas de rastreamento estão olhando o quê? A otimização de rotas, a gestão de frotas, a gestão dos dados, de uma forma geral, né? Os insights gerados por esses dados e a geolocalização. Então, a Gobrax hoje, ela não compete com nenhuma dessas empresas. Ela convive com essas empresas porque ela é focada no que diz respeito à redução de consumo de combustível, né? E aí, falando um pouco da nossa solução, ela atua em 3 níveis. O primeiro nível é o nível de resultados, né, da companhia. Então, a gente está falando de um diretor, de um dono de transportadora, que vai poder fazer a comparação dos diversos tipos de veículos que a sua frota tem, para poder decidir qual é a melhor aquisição de novos veículos que ele vai fazer. Então, a gente traz vários insights para o diretor, para o sócio da transportadora, para o dono da transportadora. A gente desce mais um nível e vai para o gestor de frota. Esse gestor de frota vai ter a possibilidade de gerir por unidade, por tipo de operação, por tipo de veículo. Ele vai conseguir criar vários clusters diferentes para poder gerir melhor a sua frota, e de uma maneira que a tecnologia da Gobrax já entrega para ele o que ele precisa tomar de decisão. Ele não precisa analisar profundamente nada. A plataforma em si, para a gente navegar ela inteira, vai levar 10 minutos. O entendimento é rápido. Agora, você saber exatamente o que você tem que agir e onde você tem que agir é o que a gente procura entregar para o gestor de frota, porque a gente já sabe que ele não tem tempo, que é um desafio poder lidar com todas as coisas da função que ele exerce. Então, no que diz respeito a consumo de combustível, a gente entrega para ele a decisão só para ele tomar. E o mais importante, que é o aplicativo do motorista. Hoje, para uma empresa conseguir fazer com que o motorista saiba o que ele precisa fazer, ou dar um feedback para esse motorista, ela conta com os instrutores. E esses instrutores ficam nos pátios das transportadoras, ora participam na boleia do caminhão, viajando com o motorista, dando orientação. Esse é o papel de um instrutor. O aplicativo do motorista da Gobrax, ele já serve como um instrutor de feedback de primeiro nível. Então, esse condutor, ele vai receber no final da viagem dele exatamente quais são os aspectos que ele não foi bem durante a viagem. Então, esse feedback de primeiro nível já facilita a comunicação entre o instrutor e o motorista, e de uma maneira que o motorista se sinta incentivado a melhorar a prática dele para a próxima viagem. Por quê? Porque toda transportadora, ou a maior parte das transportadoras, tem um modelo de remuneração variável baseado no consumo de combustível. Então, a gente utiliza a mesma metodologia, utiliza a mesma remuneração variável que uma transportadora tem, para conectar o nosso modelo de dirigibilidade e dizer no final de uma viagem para o motorista:
nessa viagem você ganhou R$50. Você poderia ter ganho 75, se você tivesse feito isso aqui melhor durante a sua viagem. Então, a GoBrax entrega isso para o motorista, incentivando ele a uma prática melhor. Aqui, alguns dos nossos clientes. Então, como eu comentei, a gente tem hoje embarcadores como cliente direto, a gente tem transportadores, pequenos, médios e grandes, com uma variedade muito grande de tipos de operação, e a GoBrax começa a entrar num outro caminho, que é uma consequência natural da boa dirigibilidade, que é afetar de forma positiva a segurança. Então, um motorista que tem boa nota no aplicativo GoBrax, ele é um motorista que tem menos acidentes, e a gente consegue também entregar essa questão da diminuição da pegada de carbono. Então, todo mundo fala de transição energética, mas a gente vai conviver com a matriz baseada em combustível a diesel por muitos e muitos anos, e um cliente da GoBrax ele vai economizar em torno de 4 a 8% de diesel na sua operação com a nossa solução. Essa economia pode ser maior, mas a gente acredita que 4 a 8% é um número seguro que a gente entrega para o transportador, e basicamente, para vocês terem uma ideia de valor, quase 10 vezes mais do que o que ele vai pagar para ter a nossa solução por mês. Tá bom? Então, encerro a minha fala aqui e abro para as perguntas. Obrigado pelo tempo de vocês. Então, obrigado, Duani. Então, vamos começar com as perguntas. Pessoal, o slide, ele está na tela, qualquer code. Se vocês tiverem uma pergunta específica, por favor, podem enviar. E como o Ricardo falou agora há pouco, é legal vocês se identificarem também, que é possível no aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o Vladimir. Vladimir, a gente conhece o Flipboard. E agora nós estamos com o FleetBus. Como é que esses dois equipamentos se conversam? Ele vai fazer parte de um pacote, né, de produtos da Mercedes. Como é que vocês vão trabalhar com isso? Vamos lá. Wagner, a gente já tem, né, já é conhecido no mercado a solução que nós temos para o segmento de logística e transporte, que é o Flipboard. O Flipboard ele foca bastante na condução do motorista, em alguns alertas como o motorista está performando, e também algumas manutenções, revisões vencidas, informação sobre troca de óleo e mais algumas coisas. Mas ele não atende à necessidade do frotista de ônibus especificamente. Dentro do pacote Flipboard também existe o Uptime, que ele traz ali uma série de informações sobre manutenção, já entrando no nível DTC, no nível código de falha. O frotista de ônibus, como vocês sabem, ele não costuma frequentar o concessionário da marca após o período de garantia. Ele tem manutenção própria. Todas as empresas de ônibus têm lá em suas garagens uma estrutura grande para fazer manutenção. Então, eles precisam de mais informações. Eles não querem apenas performance do motorista. Eles querem a performance do motorista, querem saber como ele está conduzindo, sim, para economizar o combustível, importantíssimo, mas eles também precisam saber como está a saúde do veículo, como que eu faço um diagnóstico, né? Então, o FleetBus, ele vem para atender exclusivamente ao segmento de ônibus. Essa solução está disponível só para os ônibus Mercedes-Benz, não está disponível para os caminhões Mercedes-Benz. Então, ele vem para complementar esse pacote, né? Então, agora temos soluções dedicadas para cada segmento. Obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui para a GoBrax. Com as recentes inovações em telemetria, como você vê a transformação digital influenciando na gestão de frotas nos veículos? Eu vejo a transformação digital influenciando totalmente a gestão de frotas. Eu vejo que o mercado, se a gente for olhar a evolução da gestão de frotas do ponto de vista do transportador, do embarcador, o embarcador se preparou muito melhor ao longo do tempo para lidar com a realidade das suas entregas, né? Aliás, nesse meio tempo, a logística passou a ser mais estratégica do que uma área de apoio, né? A logística passou a ser algo que o cliente final tem contato com a empresa através da logística. Então, os embarcadores se desenvolveram muito nessa jornada. Já os transportadores, eles não acompanharam esse mesmo ritmo e agora, de alguns anos para cá, isso vem se intensificando muito mais, porque o transportador já entendeu
que para que ele possa se diferenciar naquela prestação de serviço, não basta ele dizer que tem mais qualidade, ele precisa ter mais informação, ele precisa ter mais gestão, ele precisa entender o que está acontecendo no dia a dia da sua operação de transporte. E eu penso que algumas comparações, né, fazendo algumas comparações, quando a gente olha uma conta bancária, a instituição financeira tem um controle muito grande sobre todo o trânsito de dinheiro que ocorre entre contas bancárias, e isso todo mundo que tem conta bancária sabe como funciona. No transporte, a gente tem dinheiro circulando para todo lado, e muitas vezes a gente não tem o mesmo cuidado, a mesma preocupação com tudo que está envolvido numa viagem de transporte, que envolve o valor do veículo, todos os implementos, toda a carga, toda a segurança, toda a imagem de uma empresa que está embarcada naquele momento. E eu percebo que a transformação digital, ela vem sendo e vai cada vez ser mais importante no dia a dia da gestão do transporte, seja para gerir melhor, seja para enxergar melhor o que acontece, seja para interagir melhor entre os competidores. Ela é transformadora nesse sentido. Então vamos lá, Bruno, me explica uma coisa. O caminhão já tem computador de bordo, já faz telemetria, já tem uma série de informações que saem do caminhão. O que a gente ganha monitorando o semi-reboque? Essa pergunta ela é muito interessante, Wagner, porque assim, pessoal, a gente demorou muito para colocar essa parte de telemetria nos implementos, justamente por sempre associar a telemetria com rastreamento. E quando a gente para olhar o que tem no cavalo, o que o cavalo vai indicar? Ele vai indicar a posição da carreta, a velocidade da carreta, esse tipo de informação. Mas eu não vou saber, por exemplo, se eu estou carregando, vamos supor, eu tenho, o meu segmento é de tanque, né? Eu estou carregando combustível, eu estou sendo furtado, que isso, quem aqui trabalha no segmento de tanque sabe que isso acontece diariamente. Eu não vou ter essa informação. Se o meu segmento é frigorífico, eu estou com uma carga milionária, eu não sei se eu estou com uma temperatura diferente do que eu deveria estar, né? Então, eu reforço, eu brinco com um ditado que a gente ouve muito lá na Randon, que ninguém compra uma carreta para passear no final de semana, né? A carreta é um ativo para fazer dinheiro e ela transporta muito dinheiro, né? Ali, puxando para o meu assado, é ali que está o dinheiro. O cavalo ele é mais caro que a carreta, olha a injustiça, o cavalo é mais caro que a carreta, mas quem transporta o bem é a carreta. Então, quando eu tenho uma parada repentina por conta da carreta, aquele frete que eu vendi, a gente sabe que está complicado para todo o setor de transporte, está disputando centavo a centavo, às vezes, para fechar frete. Se eu tenho uma quebra ou uma demora que vai me impedir de concluir a minha entrega, isso vai impactar muito. Então, a gente precisa sensorizar a carreta para sair da parte de posicionamento de onde ela está. A gente vai ter isso, obviamente, porque precisa, mas principalmente para entregar indicador para que ela não trave a operação, para que ela continue falando das questões de segurança, como a gente fala. Eu não posso perder o freio, por exemplo, né? Eu não posso quebrar um eixo, e principalmente os transportadores sabem que a operação ela sofre muito com desvios de mercadoria. Então, se eu tenho uma abertura de uma porta, eu preciso saber. Às vezes não é só o roubo da carga, já encaminhando para a conclusão dessa minha resposta, mas às vezes não é o roubo da carga em si que acontece. Porque com o roubo da carga, com o rastreador, tu identifica onde está, né? Mas alguém que transporta pequenas mercadorias. Vamos supor, pessoal, só para a gente fazer um exercício aqui, que eu transporto iPhones, né? O iPhone é uma caixinha desse tamanho, mas ele pode custar 10 mil reais. Tem muito frotista que ele nem desce para ver o que está sendo carregado ou não. Então, ele só encosta o caminhão, para no destino, quando abre a porta, o pessoal vai dizer assim, tá, mas está faltando 3. 3 iPhones são 15 mil reais. Quem que vai pagar, né? Então, por esse motivo que a gente começa a colocar todos esses sensores na carreta, para conseguir garantir que a operação ocorra da maneira certa e que, se houver desvios, a gente saiba quem responsabilizar. Fora também a troca, né? Porque você também tem a troca cavalo, semi-reboque, Perfeito, etc. Wagner, perfeito. Peço até perdão que para nós é tão trivial, acabei fugindo dessa parte, mas tem isso, né, pessoal? Nem sempre o cavalo, nem sempre o conjunto vai andar junto a vida toda, né?
Às vezes tem muita operação que desacopla o cavalo, troca, então nesses casos o pessoal faz a manutenção geralmente pela quilometragem do cavalo, o que pode ser perigoso ou desnecessário. Perigoso porque a carreta pode ter andado mais do que aquele cavalo andou, e desnecessário porque ela pode ter andado menos. E desnecessário porque um eixo pode ter voltado suspenso se ela estava vazia, né? E tem uma outra coisa, agora tu falou, Wagner, eu olhei bem aqui em frente a mim a placa da Adiante, né? A Adiante Locadora de Veículos, é um dos meus principais clientes hoje, então tenta imaginar eles que locam o ativo, eles vão locar a carreta, não necessariamente eles vão locar o cavalo junto, o conjunto, né? Então, como é que eles vão saber o comportamento que está tendo aquela carreta, se ela está sendo bem conduzida ou não, tá? Obrigado. Beleza. Ô, Vladimir, fala um pouquinho sobre a linha CAN, né, esse acesso remoto à linha CAN. Achei legal o que você falou. E vou emendar mais uma pergunta para você. O volume de dados é bastante alto, né, que você está recebendo do veículo, né? E como é que eu consumo em megabytes de um... Vamos lá. É uma pergunta muito técnica, mas tudo mas bem. É uma curiosidade, né? Acho que já a gente já entra por termo da parte da curiosidade, mas que influencia no custo de gerar o serviço. Então é importante a gente controlar isso também. Bom, como vocês sabem, toda a telemetria ela acaba monitorando alguns sinais do veículo. Então eu vou monitorar, por exemplo, temperatura. Então você tem um hardware embarcado que ele verifica a temperatura do líquido de arrefecimento, quando atinge determinado valor, gera um evento. Atingiu o valor pré-determinado, marca a posição, o horário e envia um dado para o servidor. Então, ou seja, monitoro toda vez que um evento foi gerado, envia um dado para o servidor. Para a gente fazer o acesso remoto ao CAN, a gente não envia dados somente quando um evento é gerado. A gente envia de maneira regular. Então, a gente tem um fluxo constante de dados, né? Então, o que a gente chama de data streaming, né? É um fluxo realmente constante. E aí, a gente tem uma regra para cada sinal. Então, para temperatura, eu envio a cada 1 minuto. Velocidade, a cada 1 segundo. Tensão da bateria, cada sinal vai ter uma regra específica, independente da condição do veículo. Mas está tudo bem com o veículo. Tudo bem, depois eu descarto o dado. Mas se eu precisar desse dado depois para uma análise posterior, houve uma falha. Quais os fatores somaram para a ocorrência daquela falha? Nós temos todo esse histórico armazenado. Então, acaba tendo... É assim que a gente faz o acesso remoto ao CAN do veículo. Você consegue passar o scanner no carro sem ter um cabo, simplesmente utilizando uma conexão via telefonia móvel. E isso consome, comparando, né, para a gente comparar dentro de casa, o Flipboard, ele consome de 10 a 100 mega por mês, por veículo conectado, quando operando em torno de 20 horas por dia. O FleetBus consome na casa de 1 giga. Né, então, eu saio de 1 mega para 1 giga. Então, se eu pego uma amostragem de uma hora de operação, às vezes a gente tem ali 5.000 linhas numa lista de Excel. Então, assim, para quem quer fazer data science, a gente tem a ferramenta adequada. Beleza, obrigado. Vou pegar essa pergunta aqui que veio pelo slide. Quais dicas vocês dariam para quem tem um sistema de TMS e rastreadores antigos e quer modernizar a telemetria na sua frota sem atrapalhar a operação atual? Acho que está mais para você, né? Eu pego daqui. Eu vejo que o mercado de telemetria ou de rastreamento, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Então, existem soluções que foram criadas há 20 anos atrás, que, de certa forma, não se modernizaram no mercado, e são informações que são geradas de posição do veículo, informações adicionais, mas que não entregam uma solução, não ajudam a tomar uma decisão efetiva, né? Isso vale para soluções de monitoramento, né, para tecnologias embarcadas no veículo, e vale também para os softwares que fazem a gestão dentro da transportadora, né, no caso do TMS. Eu penso que a primeira forma de lidar com isso é entender o que o mercado já oferece hoje. O mercado oferece bastante coisa atualizada nos TMS, né, TMS focados em determinados mercados, que entregam uma solução mais preparada para tomada de decisão, né?
já tem soluções voltadas, utilizando um pouco de inteligência artificial, um pouco de machine learning, para tentar predizer algumas coisas da operação e ajudar a ter alguns insights que só eventualmente seriam possíveis se as pessoas analisassem. Então, já tem soluções de mercado que fazem isso. E no campo das tecnologias embarcadas no veículo, eu acho que a grande diferença está entre geração de dados e geração de informação clara para tomada de decisão. Essa eu acho que é a principal diferença. Porque aí você abre um sistema e ele tem lá vários painéis diferentes, várias informações diferentes, não necessariamente isso é útil para a sua operação, que tem um time que está muito alocado em várias tarefas, que não tem tempo para tomar essas decisões e você precisa direcionar ele. Então, quanto mais complexa for a solução para te ajudar a tomar uma decisão de primeiro nível rápida, de primeiro nível que eu digo operacional, melhor essa solução vai ser para a sua empresa. E eu acredito que o mercado vem evoluindo muito para que isso aconteça. Então, respondendo para a pessoa que perguntou, o que fazer é ir para o mercado, avaliar o que o mercado oferece hoje em dia, né? Chama aí 4, 5 empresas diferentes de tecnologia e pede para que essas empresas possam te apresentar as soluções, como elas resolvem os problemas. A mesma coisa acontece com TMS. Chama no mercado as empresas que oferecem TMS e avalia se essas operações podem ser mais aderentes ao teu dia a dia hoje, que é muito diferente do teu dia a dia de 10 anos atrás, né? E eu acredito que a surpresa vai ser positiva, porque a gente que está no mercado também tem o papel de conhecer os nossos competidores, conhecer as empresas, e a gente vai se surpreendendo todos os dias como o transporte rodoviário de cargas tem se atualizado e tem experimentado coisas que são muito disruptivas, né? Então, façam esse exercício na sua empresa. Não fiquem com soluções antigas, porque elas representavam um momento do transporte muito diferente do que a gente vive hoje. Isso é quase igual a um celular, né? Exatamente. Já não pega atualização. Quase igual a tudo, né, Wagner? Quase tudo na nossa vida é assim. Se a gente não tiver com os olhos abertos para entender o que está à nossa volta, a gente simplesmente fica para trás. E é rápido, né? Vladimir, tem uma pergunta muito cotada aqui, começou com o Guilherme Fontes, da Vale, que está aqui conosco, né? Existem soluções de telemetria voltadas para a gestão do serviço de transporte de passageiros, como, por exemplo, medição da ocupação de ônibus e da pontualidade? Existem soluções, sim, no mercado. O FleetBus tem o objetivo de agregar essas soluções no futuro. Nós não vamos ter condições de desenvolver tudo aquilo que o mercado precisa, mas a gente pretende oferecer essas soluções no mercado através de parcerias, né? A gente chegou a trabalhar com soluções, com startups para medir a quantidade de passageiros dentro do veículo, né? Para quem conhece a Millennium Bus, teve uma mudança de tecnologia no meio do caminho, os IPs passaram a ser anonimizados e aí acabou não indo para frente esse segmento. Nós temos algumas soluções dentro do FleetBus para indicar o nível de carga. Então, se um veículo tiver suspensão a ar, a gente consegue falar quantas toneladas aquele veículo está transportando. Então, não tem precisão para confrontar uma tarifa, para confrontar a roleta, mas para saber se ele está vazio, médio ou cheio, isso a gente consegue fazer com a telemetria de fábrica. Ele se integra a um sistema existente já? Ele se integra? Eu não peguei um pouco a sua resposta. Desculpa. Sim, vamos lá. A gente consegue, nos veículos com suspensão a ar, através do FleetBus, monitorar a carga do veículo. Isso a gente consegue fazer. Eu entendi, mas se você tiver uma contagem de passageiro, não pela suspensão, você consegue integrar algum sistema existente lá? Conseguimos. A gente está trabalhando nesse instante com algumas integrações para poder trazer relatórios, né, como o Doni colocou. A gente precisa entregar informação de valor para o passageiro, para o frotista. Então, a gente está integrando, por exemplo, solução de bilhetagem. Então, a bilhetagem, ela sabe qual é a rota que o veículo está percorrendo, não a posição GPS, mas qual a linha o veículo está trabalhando. Então, na hora de você verificar se o motorista teve uma boa performance ou não, não basta eu comparar as médias de consumo. Eu tenho que saber se eles trabalharam no mesmo horário, se eles estavam atuando na mesma rota, se eles estão no mesmo tipo de equipamento. E aí, agregando essas informações dos parceiros de bilhetagem, a gente consegue entregar um relatório de maior valor agregado para o frotista. Então, sim, dá para integrar a solução.
Assim como a gente consegue Claro. enviar também, tá? A gente consegue entregar o dado também, caso necessário. Ô Bruno, tá uma pergunta aqui. Sobre a telemetria da Randon, é possível controlar a pressão e temperatura dos pneus? Se sim, como? Então, pessoal, a gente finalizou a fase de testes dessa solução, né? O TPMS, até usando um pouco das perguntas anteriores em relação à mudança de tecnologias, né? É algo que todo mundo pensa que é simples, mas é muito complexo de se fazer numa forma de que, de novo, a gente garanta que o sensor não vai sofrer um dano, seja um furto, seja num acidente ele quebrar, seja numa batida ou por ele estar exposto, ele vir a sofrer com pó, poeira, chuva, esse tipo de coisa. Então, a gente precisou desenvolver um sistema que ele vai entre a roda e o pneu, então ele fica oculto, né? Nós validamos todos os testes práticos do TPMS e a gente passa a comercializar essa funcionalidade a partir da Fenatran em novembro. Por quê? Porque cada um dos implementos, dos tipos de implementos que nós temos na fábrica, ele tem uma linha de montagem diferente, né? E a gente precisa considerar os aspectos de cada um desses segmentos, mas a resposta de uma maneira objetiva é que sim, está pronto, mas vendável a partir de novembro na Fenatran. É um lançamento que vai ser levado lá. A gente tem, só para concluir, a gente tem, caso quem fez essa pergunta queira ver como esse dado vai mostrar, no nosso stand lá na entrada, a gente trouxe no tablet um aplicativo mostrando como é que o gestor da frota ou o motorista vai ter acesso às informações da temperatura e da pressão dos pneus. Então, lá a gente já tem exatamente como vai ficar, indicando, minha pressão está acima do que eu configurei. Isso é importante falar, do que eu configurei, tá? Como gestor de frota. Toda a nossa plataforma, inclusive a questão do TPMS, a temperatura e a pressão, quem vai definir é cada um dos frotistas. Nós, como fábrica, logicamente, vamos mandar uma sugestão vinda de fábrica, mas a gente entende que operações diferentes precisam de parâmetros diferentes. Então, para alguns, um alerta de temperatura é 90 graus, para outro é 100 graus, né? Para alguns, alerta de pressão é 100, para outros é 90, e assim sucessivamente. Obrigado. Nani, Obrigado eu. uma pergunta aqui. A Gobrax consegue extrair o consumo de combustível via CAN de todas as marcas de veículos do nosso mercado? Bom, linha CAN, ela sempre pode fornecer o consumo de combustível. A gente sempre sabe que tem uma diferença em bomba e tal, mas é possível, então, essa leitura para vocês? Sim, 100% dos dados coletados para a prestação de serviço da Gobrax são através do barramento CAN. E a gente consegue atender todas as marcas, anos e modelos a partir do ano de 2008 para frente. Então, eu acho que esse, inclusive, é um diferencial da Gobrax, porque as montadoras, elas têm as soluções próprias, né, como o Flipboard, por exemplo, e um direcionamento que a montadora tem é de atender os veículos da sua marca, né? A Gobrax consegue atender veículos de marcas diferentes, inclusive ajudar o transportador a fazer a comparação entre marcas para determinado tipo de operação, porque às vezes faz muita diferença o tipo de veículo que você vai adquirir para a sua frota em detrimento do resultado que ele pode gerar para você. Então, 100% é coletado do barramento CAN. Os nossos equipamentos são plug and play, então, quando um transportador faz a aquisição, na maior parte das vezes a gente não precisa mandar um instalador lá, é o próprio time da transportadora que faz a habilitação através de um plug FMS que tem dentro do veículo, então basta remover a frente do painel lá para conectar, e é um processo que leva aí 10 minutos por cada veículo para que fique funcionando, né? E aí depois tem toda a jornada de implantação e onboard do cliente que vem a partir desse momento, mas é pelo barramento CAN, é plug and play para todo tipo de marca, ano e modelo a partir do ano de 2008. Vladimir, tem uma pergunta sobre o Star Diagnosis, se o FleetBus vai substituir o Star Diagnosis, mas, por favor, explica o que é Star Diagnosis, por favor. Vamos lá. O Star Diagnosis é um sonho de consumo de algumas oficinas, né? É o nosso scanner, a ferramenta diagnóstico do concessionário. Então, a gente sempre recebe essa pergunta nas nossas apresentações,
porque realmente o FleetBus ele traz um acesso muito grande à saúde do veículo, né? O que está acontecendo com o carro. E o comparativo mais comum que tem é, então eu não preciso mais do diagnose, né? O mercado, às vezes, a pessoa fala, pega lá o diagnose, pega o scanner. Precisa sim, pessoal. O Star Diagnostic sempre vai ser o equipamento mais completo, ele tem mais possibilidades, ele consegue fazer ativações do veículo, configurações no veículo. O FleetBus ele traz parte das informações do Star Diagnostic, né? Porém, de maneira remota. Então, o Star Diagnostic ele não faz o histórico, ele armazena códigos de falha, falha ativa, mas ele não te dá o histórico do CAN. O FleetBus te traz o histórico do CAN. Então, para fazer uma análise preditiva, para predizer um problema, o FleetBus vai ajudar bastante, inclusive para análise de causa raiz, né? Legal. Boa. Deixa eu perguntar aqui para o Bruno. Bruno, um dos problemas de o sistema que você está mostrando para a gente, deixa eu mudar a pergunta, ele tem uma grande vantagem também nos contratos de manutenção. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Porque você vai ter muito mais controle do equipamento, né? Sim, especificamente do equipamento. Perfeito, Wagner. Plano de manutenção, pessoal, também deixando claro, nós não estamos inventando a roda aqui. Eu ressalto que nosso segmento de carreta demorou muito para entender que precisava olhar para a manutenção. Então, nós nos espelhamos, obviamente, Mercedes, Scania, Volvo, a turma que já vinha fazendo isso. E qual que é a nossa intenção? Nós sabemos que no nosso segmento existem frotas de todos os tamanhos. Tem a frota pequena, média, grande, tem o cara que tem a oficina própria, tem o pessoal que faz a manutenção em oficinas terceiras e tem aquele que religiosamente só faz na concessionária, né? Principalmente dos implementos Randon, nós temos uma fidelidade muito grande do consumidor que compra a carreta Randon, muitas vezes ele vai priorizar levar na concessionária Randon. Então, pensando nisso e utilizando esse dado de telemetria que a gente tem, a partir do momento que eu sei qual que é a quilometragem exata que a minha carreta rodou, quais são as condições que ela se encontra, com base nos sensores que a gente foi colocando em todo o implemento, eu consigo saber quais são as horas de parar e o que eu preciso substituir de peças. Então, nós fornecemos para o nosso cliente duas modalidades. A primeira modalidade é o cliente que ele quer só saber a hora de fazer a manutenção e ele vai fazer a manutenção própria. A nossa ferramenta vai mandar um alerta para ele e dizer, olha, está na hora de fazer uma revisão. Ele pode fazer a revisão, colocar as fotos todas na plataforma, a situação que está a carreta e administrar o seu controle. Mas isso não é o plano de manutenção. O plano de manutenção é, eu vendo uma carreta e digo para o cliente, por 3 anos ou por 5 anos, que são os planos que nós temos, tu vai saber exatamente nos centavos quanto vai custar a manutenção. Então, o cliente que contrata o plano de manutenção da Randon, nós vamos ligar para ele quando está na hora de parar para a revisão dos 10 mil, dos 40, dos 80 e assim por diante. Temos planos diferentes, né? Sendo simplista aqui, um plano vai cobrir revisão básica, itens de segurança, o outro troca algumas peças, troca a lona de freio, troca tambor, e o plano completo troca todos os itens de desgaste da carreta. Então, a partir do momento que o cliente opta por esse plano, nós ligamos para ele, através do nosso mapa a gente sabe onde ele está rodando, e aí que vem uma grande diferença, um grande diferencial nosso como Randon. Eu vou ligar para o cliente e vou dizer, olha, estou vendo que tua carreta está rodando em São Paulo e está na hora de fazer uma parada para manutenção dos teus 80 mil quilômetros. Tu quer fazer em São Paulo, tu está voltando para o Rio Grande do Sul, que é a tua operação, por exemplo. Não, eu estou voltando para o Rio Grande do Sul. Não, eu quero parar em Santa Catarina. Onde ele quiser parar, nós temos as concessionárias pelo Brasil todo, e ao adquirir o plano conosco, qualquer uma das concessionárias vai realizar a troca. O agendamento vai estar prévio, então, velocidade, ele não vai ficar com a carreta parada esperando atendimento. Ele chega, vai ter um box rápido, nós já vamos ter listado para o distribuidor, através da plataforma, quais são as peças que devem ser trocadas, e o mais importante, sempre ele vai utilizar peças originais Randon. Isso é uma outra coisa importante, pessoal, porque eu não sei se todos têm conhecimento, mas a Randon, como grupo Randon Corp, tem várias empresas que fabricam vários componentes, fabrica lona, fabrica patim, fabrica quinta roda. Então, a gente garante que todas as peças que vão ser utilizadas na revisão
são originais. Eu acho que essa que talvez seja a principal vantagem, Wagner. Você aumenta muito a disponibilidade, lógico, né? Aumenta Total, a disponibilidade e tem um outro fator interessante. Quem aqui tiver produto Randon vai saber do que eu estou falando. O produto Randon é o produto de maior valor agregado. Na hora de comprar, o frotista, geralmente o que eu escuto, ele fala para mim assim, ó, eu faço uma conta. A Randon até 30% mais caro do que o meu concorrente eu pago. Por quê? Porque a performance justifica. E aí o que é legal? Esses 30% mais caros, se ele faz a manutenção certa e coloca na plataforma todos os registros, na hora da revenda, por que ele paga 30% mais caro? Porque além da operação, na hora que ele vai revender, ele consegue um preço maior. Então, se ele faz a manutenção na concessionária com plano de manutenção, na hora que ele revende, ele também vai obter um valor melhor. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Vou começar com o Duani. Duani é uma coisa curiosa até da telemetria, ou do acompanhamento de veículos, é a gente perceber, através da telemetria, o comportamento do motorista. Né? Isso é sutil até, às vezes. Pode ser uma pergunta para os três. Vocês percebem isso, como é o driver behavior, né? Como é o comportamento do motorista no volante através da telemetria? Se ele está bem, se ele está mal, você consegue observar isso, observando o veículo? Sem dúvida, esse é o coração do nosso negócio hoje, né? Porque você coletar os dados, interpretar os dados da forma certa, faz com que você, no caso da GoBrax, a gente tem a nota GoBrax, né, que é uma resultante do comportamento do motorista. Ao longo do tempo, dos últimos anos, a gente conseguiu amadurecer tanto essa solução, que hoje alguns clientes nossos transportadores utilizam a nota GoBrax para contratar novos motoristas. Então, o motorista vai para a boleia do caminhão, ele circula com o caminhão alguns quilômetros, e baseado na nota que ele atinge no sistema GoBrax, ele pode ser contratado ou não. E isso faz com que toda a nossa solução fique baseada na maneira como a gente vai orientar aquele motorista para o próximo passo que ele precisa dar. Cada transportadora tem um nível de maturidade da sua gestão, e não adianta você implementar o mesmo modelo de operação para todos os tipos. Alguém falou sobre isso aqui, né? Que a solução é parametrizável e personalizada. E como é que a gente personaliza isso? A primeira coisa que a gente faz quando a GoBrax começa a funcionar numa frota é entender o funcionamento daquela frota. É entender quais são os desafios que aquela frota tem. E estabelecer parâmetros de melhoria baseado naquela realidade, que pode ser de uma transportadora bem gerida, com um nível de maturidade dos motoristas da operação muito boa ou não. E então, a gente utiliza essa realidade para poder usar como ponto de partida. E tem um outro aspecto que, na transportadora, no que diz respeito ao nosso negócio, que primeiramente, consumir menos combustível, que é medir o motorista pela média. Então, o motorista é medido pela média. Esse motorista faz uma boa média. Aquele outro motorista faz uma média não tão boa. Só que a média é uma resultante de alguns comportamentos. Então, a gente desenvolve na nossa tecnologia o que exatamente o motorista precisa fazer para melhorar a média dele, e não cobrar ele pela média. Então, ele vai saber se ele está usando o torque correto, se a pressão que ele está usando no pedal do acelerador está adequada para aquela realidade, se ele aproveitou o embalo do veículo da forma adequada. Essas variáveis somadas vão resultar numa boa nota GoBrax, e essa boa nota GoBrax vai ajudar esse motorista, no final de tudo, a ter uma média melhor. Então, o nosso negócio, mais do que orientar um gestor de frota, dar clareza para o motorista, para que ele saiba como ele faz para atingir um resultado melhor. É basicamente isso. Eu, como estou com problema de sinal aqui no meu celular também, eu vou fazer essa pergunta, que veio aqui do Rodrigo Eduardo, né, que está aqui com a gente. Hoje, meu maior problema são os locais sem sinal GPS, área de sombra. Tem alguma solução para esse problema? Esse é um antigo problema, né? Vamos lá. Pode ser para os três. Todos nós temos esse problema. Todos nós? Eu também aqui, vamos lá. Então tá. Rodrigo Eduardo, né? O que acontece, Rodrigo? Tem realmente esse problema, tá? A gente busca algumas maneiras de contorná-lo. Como solução do Randon Smart, nós temos duas alternativas. A primeira o nosso equipamento,
o hardware em si, que é utilizado para captar todas as informações, ele utiliza o sinal GSM multioperadora. Então, ele vai estar sempre buscando o melhor sinal entre vivo, TIM e claro. Ou seja, a única maneira de eu não ter informação é que nenhuma das três esteja disponível naquele local que a carreta está passando. Só que, infelizmente, isso acontece e não são poucos locais. Porque tem vários locais do Brasil que não tem cobertura nenhuma. E aí tem o nosso plano B. O nosso plano B é, o nosso equipamento ele é capaz de armazenar tudo o que acontece, mesmo quando é offline. Tenta imaginar um e-mail quando tu vai mandar que está sem internet, e aí quando ele pega a internet, ele manda os dados, né? Só que, lógico, isso tira um pouco do nosso ganho, que é dar informação em tempo real para o gestor da frota. Então, o que vai acontecer? Ele armazena nessa zona de sombra, nessa zona escura. Na primeira captação de sinal, ele dispara para a plataforma todas as informações. Uma outra alternativa que nós estamos estudando, e na verdade basta nós decidirmos que é viável financeiramente fazer, é utilizar o sinal satelital, né? O sinal satelital ele não depende de internet, mas ele tem custos muito mais elevados do que o custo GSM. E aí isso, por vezes, pode ser que inviabilize negócios. Porque, de novo, quando eu estou falando de um frotista que vai colocar em um caminhão, se ele tiver que pagar R$2.000 ou R$5.000 no equipamento, ele vai pagar para um caminhão. Agora, tenta fazer uma conta para alguém que tem 200 carretas numa frota. Tu somar esses R$3.000 de diferença em 200 carretas, são R$600.000 de diferença, né? Dê valores aqui aleatórios, tá, pessoal? Não é nem 2.000 e nem 5.000. Dê valores aleatórios aqui, mas só para vocês entenderem que cada real dessa troca que a gente possa fazer pela maneira que vai coletar os dados pode impedir a escala disso em grandes frotistas. Não sei se meus colegas querem complementar. Bruno, eu queria trazer essa preocupação com o tempo real, e eu vejo muitas soluções diferentes de tecnologia embarcada no veículo, e eu posso dizer que a única necessidade de tempo real, duas são as necessidades de tempo real na gestão da frota, né? Relacionadas a roubo de carga e roubo de veículo, ela precisa ser tempo real, e para a gestão logística, você também precisa do tempo real para tomada de decisões, etc. Para todos os outros aspectos que a gente comentou aqui, relacionados à economia, à gestão da frota, a soluções que podem te ajudar a ter uma frota mais eficiente, elas não estão relacionadas a tempo real. Elas estão relacionadas à transmissão dos dados, que vai ocorrer em algum momento em que aquele veículo tiver com um sinal podendo ser transmitido. Mas tudo que foi falado pelos meus colegas aqui e por mim está relacionado com uma combinação de coleta de dados, com informação e desenvolvimento, treinamento das pessoas que estão envolvidas no processo, e tentar predizer determinadas coisas para você não deixar que o tempo real ou o momento real faça você tomar alguma decisão de última hora. Então, essa realmente é o último caso. E as soluções, como foram faladas aqui, de multioperadoras e transmissão satelital, dão essa segurança, entre aspas, né, de que, ao ter o tempo real disponível, você é capaz de agir rapidamente. Mas o agir rapidamente já é um atraso, é um grande atraso, né? Então, essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Tá, obrigado. Vladimir. Só complementando a informação, né? Existem soluções, né? Como você falou, a gente costuma, o jargão do mercado, a performance, análise de resultado, análise de falhas, tudo isso pode ser D-1, né? O D-1 resolve, mas o tempo real para algumas soluções, né, ele é muito importante. No segmento de transporte de passageiros, a análise em tempo real pode significar uma multa a menos do órgão gestor. Então, dentro dos CCOs, normalmente você tem lá os quadros sinóticos, e aí o cara está lá olhando, né, tem um despachante verificando se a viagem está atrasada, sim ou não. Se uma viagem está atrasada, ele tenta contato com o motorista. E aí ele precisa tomar a decisão, fala com o motorista fala, acendeu a lâmpadazinha do Aladim aqui. Cara, o que essa lâmpada faz? E agora, né? Isso é um problema grave, sim ou não? E essa decisão que duas pessoas têm que tomar pode levar a uma progressão de falha, pode levar a um custo maior e uma multa grande. Então, para esse tipo de situação, a informação em tempo real ela é extremamente valiosa. A gente tem pego vários exemplos aí de coisas que parecem do passado, né? Como, por exemplo, sobretemperatura, ainda acontece com grande frequência.
Cada vez que a gente aumenta a amostragem de veículos conectados no FleetBus, a gente percebe que, em função de manutenção inadequada, os veículos ainda fervem por aí, tá? Então, é só ressaltando isso, tá? Tá bom. Bom, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu teria umas perguntas ainda, mas não vai dar tempo. Então, eu gostaria de passar, então, uma rodada de considerações finais, rápida, para a gente encerrar o painel. Obrigado aí pela presença de vocês também. Vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado pela atenção de todos. Olhando daqui de cima, pareceu que o pessoal estava realmente prestando bem atenção no que a gente estava falando aqui. Isso é muito interessante para nós. Dizer que, como Randon, eu fico feliz de ter participado desse painel, porque vejo que tanto as soluções da Mercedes quanto da Gobrax trazem vários dos insights que nós estávamos pensando. Então, eu consigo ver que estamos pensando certo, no sentido de ter uma plataforma fácil de trabalhar, de personalizar a plataforma, ter nuances que estão sendo desenvolvidas, né? Essa tecnologia que a gente traz aqui, como o Randon, para vocês terem uma ideia, a gente estima que até o final de 2027 não vai ter nenhum item, absolutamente nenhum item da carreta que não vá ser medido e não vá levar informação para o Randon Smart. Então, aqui, eu falei de algumas funcionalidades para vocês, imaginem o caminho que a gente tem que percorrer. Então, faço esse agradecimento, reforço que estamos na entrada do pavilhão com o nosso stand e quem tiver interesse de entender a fundo a solução ou alguma funcionalidade que a gente falou, está mais do que convidado. Obrigado. Bom, também agradeço a oportunidade, feliz de estar aqui discutindo, debatendo o tema, né, de poder representar o segmento de transporte de passageiros aqui hoje. E convido a vocês a explorar um pouco mais da nossa solução. A gente está com o stand aqui também. Por favor, apareça por lá. A gente pode explorar todas as funcionalidades do FleetBus. E o FleetBus, ele não nasceu para ser estático, né? É um serviço digital. Ele precisa receber novidades, receber inovações. Então, toda e qualquer ideia de novos desenvolvimentos, fique à vontade para conversar com a gente e a gente vai colocar no plano de desenvolvimento, porque uma vez com o hardware embarcado, é uma questão de software, de desenvolver a solução, e isso é mais simples, tá bom? Obrigado aos colegas aqui pelo debate, obrigado, Wagner, pela mediação e por toda a presença aqui para esse painel. O painel, estava aqui acompanhando desde hoje de manhã, um painel dos mais cheios até agora, muito obrigado por isso. A Gobrax tem uma meta ousada de economizar 1 bilhão de litros de litros de diesel até 2030. Isso vai fazer com que a nossa empresa continue crescendo, né? Então, nos últimos 3 anos, a Gobrax triplicou de tamanho. Esse ano não vai ser diferente. A gente é uma empresa que cresce rápido, tem uma solução estável para o mercado e a gente acredita que é capaz de resolver, de fato, os problemas de redução de custo de combustível das frotas, né? Nós temos um stand ali que quem quiser pode entender um pouco mais de detalhe como a nossa solução funciona, mas, sobretudo, eu acredito que vale a pena entender o que empresas como a nossa podem oferecer para o seu segmento, para o seu mercado, mesmo que não seja uma atuação direta. Então, a gente gosta muito de aprender. Eu passei aqui a parte da manhã visitando os stands e tenho todo interesse em conhecer a solução, porque são soluções como essa que fazem a gente entender um pouco mais sobre o nosso mercado e criar novas funcionalidades, novas soluções para os nossos clientes, né? Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês, telemetria e conectividade, né? Então, foi muito rico esse painel, obrigado. Vamos ficar aqui agora para nossas fotos e vamos chamar o Ricardo Altman, acho que ele vai apresentar o próximo, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à realidade das empresas nacionais. Tá ok? Salva de palmas aí para nós.